Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, Fran. Boa noite, família. Boa noite, sejam bem-vindos. Todos. Hoje eu entrei num vinhozinho, galera. Tá frio. Tá uma friaquinha aqui no sul do mundo. Quem tá aí de Paraná pra baixo deve estar sentindo aí a temperatura baixou, chuva pra caraca. Bom, isso se chama inverno. Vamos lá, vamos chegando, trocar uma ideia. Não anunciei hoje título de live, né? Mas eu tenho pensado durante hoje, né? E nos últimos dias aí muito sobre... Acho até que fiz a postagem que eu fiz ontem tem alguma relação com isso. Quando eu repostei aquela... Boa noite, Diegão. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Quando eu repostei uma entrevista do técnico de basquete de um time lá da Lituânia, os Žalgiris, que o cara, né, o repórter questiona ele sobre... Pô, mas o cara lá, o jogador Gustavo Lima é o jogador de basquete, não é o sertanejo, que é jogador de basquete desse time, né? Abandonou o time. O que você acha disso? Aí, nas semifinais, o técnico falou: o que eu acho disso? Eu dispensei ele para ele estar fazendo para ele estar junto, né, com a esposa dele no nascimento do filho dele. E aí o cara não entende, o repórter, ele fica louco, né? Mas como assim abandonar o time no meio da semifinal? A semifinal é importante, olha isso. E aí o treinador pega e passa um sabão nele, né? Dá uma lição de moral e fala assim, e pergunta pra ele, né? Você tem filhos? Aí ele fala, não, então o dia que você tiver filhos, você vai descobrir o que realmente é importante. Aí você vem conversar comigo. Essa e outras coisas, né? Porque um tempo atrás, aí eu coloco ali na postagem também, há um tempo atrás teve um jogador de futebol do Brasil, bem famoso, que postou, né? Meu filho está nascendo hoje e eu estou indo treinar. Treinar, um dia de treino comum, como se fosse um dia de trabalho, ir para o escritório. E aquilo me chocou, assim, né? Porque eu tenho 2 filhas, né, gente? E eu participei do parto das minhas 2 filhas, né? E aquilo que o técnico de basquetebol do Žalgiris fala, né, no vídeo, para mim, ele reflete totalmente a realidade, né? Não existe, é o ápice da experiência humana. Eu já vivi muita coisa, eu já viajei quase 30 países, já fiz muita coisa, já tive muitas experiências de vida, mas nada se compara, nada, nem chega perto desses 2 momentos de vida. De ver as minhas 2 filhas, a Bia e a Isis, vindo para o mundo, chegando no mundo, e eu estando ali, sendo o primeiro a estar ali no contato, olhando. Não tem nada que supere isso. Então, se tem algum pai aqui que participou do parto da sua filha ou do seu filho, sabe do que eu estou falando, né? Se não participou, né, eu espero que tenha sido porque você realmente não tinha possibilidade de estar lá naquele momento. Porque se você só não participou porque você foi para trabalhar, né, porque você tinha muita coisa para fazer no escritório, eu vou te dizer que você perdeu a experiência mais gloriosa da tua vida porque você tinha que ir lá assinar documentos. Enfim, isso me trouxe uma série de reflexões sobre o mundo atual, a loucura de tudo que a gente está vivendo, os valores completamente invertidos, né, que a gente está vivenciando hoje na nossa sociedade. E aí me veio um tema, né, para falar hoje. Eu não anunciei nada, mas me veio para falar sobre lixo mental, né? O lixo mental, o quanto nós estamos sendo intoxicados pela velocidade das coisas, pela maneira como as coisas são impostas na gente, né, e imperceptivelmente. Teve uma live ou 2 lives atrás aí que eu falei, que depois até recebi algumas, acho que não é bem assim e tal. Ok, eu respeito todos os pontos de vista. Mas eu falei na live que ninguém é livre de verdade, de fato, né?
Por mais que você tenha expandido os teus limites, né? Quebrado muros, aberto caixas, estourado correntes, cortado cordas, por mais que você tenha feito esse movimento, se você está vivendo aqui nesse mundo, você está aprisionado em algum grau, né? E a prova maior é que nós não estamos fazendo as coisas que nós, o espírito humano, que o ser humano na sua essência, na sua origem, tem capacidade de fazer, né? Ninguém aqui levita, se alguém aqui levita, né? Desculpa então, você é a exceção. Mas ninguém aqui, acho que ninguém levita, ninguém se biloca, né? E consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ah, Fernando, você está falando bobagem, está falando besteira, isso não existe. Não, existe, já tiveram seres humanos, Padre Pio se bilocava. Por quê? E por que essas pessoas faziam isso? Porque elas atingiam um grau muito elevado de liberdade, muito diferenciado, e ainda não era total liberdade, era uma liberdade ainda relativa. Então, assim, você, nós que estamos aqui nessa live, né, trabalhando, pagando conta, tendo esses desgastes e sempre limitados a determinadas coisas, a gente falar que a gente é livre é, no mínimo, uma distorção muito grande da realidade, né? Nós não somos. Nós podemos não ser tão escravizados quanto a grande massa, a grande maioria das pessoas, pelo fato de a gente já ter percebido alguma coisa, a gente já ter tido algumas sacadas que nos colocaram um passinho adiante. Talvez a gente destruiu aí um pouquinho dos muros, a gente alargou os horizontes, a gente alargou as fronteiras do nosso mundo, mas ainda existem fronteiras, né? Ainda existem limitações que nos impedem de ser aquele ser humano livre que nós viemos para ser. E tudo isso me gerou uma série de reflexões essa semana para falar sobre esse lixo mental, né? O lixo mental, então, é o tema da live de hoje. Deixa eu ver quantos minutos que eu já estou falando aqui. 7 minutos. Vamos fazer o Pai Nosso em aramaico. E aí eu quero ancorar a energia do Mestre para a gente entrar em seguida no papo, tá? Aí a gente já continua de onde eu parei. Vamos lá. Abvund Bashimaya, Netkad Shimach, Tei Maukutach, Nervoeit Subiana Raikana, de Bashimaya Afbaach, Havlan Larmat Sunkanan Yomana, Washboklan Halben Warktahen, Raikana da Fanan Shuahan Rayoben, Wela Tarlan Lenisuna, Ela Patsa Membesha, Metod la Rema Okuta, Wahaila Wateshburta, Lahlan Naumin. Amém. Gratidão. Agora nós podemos continuar o nosso papo ancorados na energia do grande mestre, né? Então, gente, vamos lá. Estou falando de lixo mental. Se eu estou falando de lixo mental, eu tenho que falar de mente, né? Então vamos dar uma introduzida rápida na mente, né? Mente humana. O que é essa? Mente é diferente. Tem gente que acha que mente é cérebro, né? O meu cérebro é um órgão físico. Mente é uma entidade, né? Totalmente extrafísica, metafísica. Quando a gente fala de mente, a gente está falando de algo impalpável, imaterial. Nós não estamos falando do cérebro físico, né? E essa mente é composta do quê? Essa mente é composta por N camadas, né? Mas basicamente ela é dividida em 2 partes. A parte consciente e a parte inconsciente. Eu vou falar bem, de forma muito, muito tranquila, muito... A Isis tá aqui assistindo a live do papai. Oi, galeguinha, você tá aí, meu amor? Beijo, tá? Beijo, papai te ama. Basicamente, essa mente ela é dividida em 2 partes. A mente consciente e a mente inconsciente. E a gente precisa entender que a mente inconsciente, né, ou subconsciente, ela é um programa. É como a gente olhar o computador, ele seria o hardware, né? O disco rígido, né? E ali existe um programa. Você vai lá e compra um computador na loja, vai ver lá com não sei quantos de memória RAM, aquelas coisas todas lá que eu não entendo bolufas nenhuma. Esse é o programa, né? A programação daquela máquina. Aquela máquina vem programada para ter uma efetividade, ter um funcionamento, até uma vida útil, né? Esse é o teu hardware, tá? A tua mente inconsciente é isso.
E a tua mente consciente é aquela que você usa no dia a dia para tomar decisões. Você acha que toma decisões pela mente consciente, mas não é bem por aí, né? A mente consciente, ela é aquela que deseja, é aquela que fala sim ou não, apesar de não estar sendo movida pelo consciente, essas decisões. É a mente que busca a felicidade, que busca a alegria, que busca a prosperidade, que busca bons relacionamentos. A mente consciente quer isso tudo, né? E todo mundo quer isso tudo, né? Então aqui a gente já vai derrubar o mito da... Ô primo querido, você está por aí? Seja bem-vindo. Então já vamos derrubar esse mito do poder da mente, né? Não do poder da mente, porque a mente é poderosa de fato, mas o poder do pensamento positivo, né? Essa coisa do pensamento positivo, gente, se de fato pensar positivo fosse garantia de sucesso, de abundância, de alegria, de saúde física, saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual, saúde nos relacionamentos, se pensar positivo fosse uma garantia disso, nossa, a gente ia viver cercado de pessoas bem resolvidas na vida. E não é bem isso que acontece, né? A Elza que deve ter digitado alguma coisa errada ali para cima. Não é bem isso que acontece, né? A gente vê pessoas, a maioria das pessoas que a gente conhece, que a gente convive no dia a dia, ou pessoas da nossa família, são pessoas que passam por perrengues com muita frequência, né? Mas são pessoas que conhecem o poder do pensamento positivo, que praticam ou que já praticaram, que vão dizer assim, Fernando, teve um mês lá que eu fiquei um mês inteiro fazendo afirmações de prosperidade, de abundância, de riqueza, eu fiquei assistindo um vídeo, eu fiquei repetindo, eu fiquei decretando, eu fiquei realizando um mantra da felicidade, um mantra da abundância, um mantra do bom relacionamento, enfim. E por que isso não se manifestou? E por que isso talvez até hoje não se manifestou na vida dessa pessoa ou na nossa própria vida? Porque existem duas coisas muito diferentes. Existe um programa e existe um desejo. O programa pertence à mente inconsciente. O desejo, a busca pelo sucesso, pela abundância, pela alegria, pela paz, pela saúde, pertence à mente consciente. Essa mente inconsciente, subconsciente, o programa que já vem instalado em você, ele compreende 95% do total da tua mente. 95%. E o desejo, aquilo que você quer realizar, aquilo que você quer concretizar, pertence à mente consciente. E essa mente consciente, ela opera em 5% no máximo do total da tua mente. É como se fosse... Então assim, vamos lá. Se a mente consciente... Eu vou pegar qualquer um de vocês aí de exemplo, tá? A Camila. A Camila entrou agora. Vamos pegar a Camila aqui de exemplo. Se a Camila, ela quer muito realizar um projeto na vida, um projeto de prosperidade e de abundância, tá? É uma empresa bem-sucedida, com 30 funcionários, que vai produzir, que vai gerar emprego, que vai gerar riqueza e tal. A mente consciente dela coloca todas as forças nisso. Escolhe o melhor ponto, o ponto que, nossa, aqui não tem como errar, é a melhor avenida da cidade, é de fácil acesso, ela escolhe os melhores profissionais, ela escolhe a melhor equipe, ela escolhe a melhor matéria-prima, ela escolhe os melhores fornecedores, ela coloca toda a sua energia mental, consciente, né, dos 5%, para que esse projeto dê certo. Porém, se no programa, na programação, no hardware, no disco rígido da Camila, existir uma informação, né, ou um chip, ou uma memória de insucesso, de fracasso ou de pobreza, ou que a riqueza não pode ser conquistada, esses 5%, tudo isso que ela fez no mundo consciente, vai chocar com esse 95%. Quem que vocês acham que vai ganhar? É como se tivesse um Fusquinha tentando rebocar uma Scania. Vocês acham que quem vai ganhar aqui nessa briga? O Fusquinha vai conseguir tirar a Scania do lugar? Não, jamais, em hipótese alguma, né? Porque aqui é 95% e aqui é 5%. Agora, se esses 5% estiverem pensando, agindo, buscando numa determinada...
caminhando numa determinada direção e estiver condizente com o 95, ou seja, se a Camila tiver um projeto de abundância, de prosperidade, de riqueza, e nesse programa original, no hardware dela, não tiver nada que impeça isso, se ela não tiver um oponente aqui, a vida vai embora. Se ela tiver um programa que beneficie isso, então nem se fala. Se no inconsciente dela estiverem plantadas informações de riqueza, vai embora. Agora, quando esse consciente quer uma coisa e o inconsciente, o programa, a programação, o hardware, fala de outra coisa, caminha para o lado oposto, é o hardware que vai ganhar, é o inconsciente que vai ganhar. Então é por isso que é muito infrutífero o pensamento positivo pelo pensamento positivo puro e simples. Então tu está falando que a gente não deve pensar positivo, Fernando, de forma alguma. O pensamento positivo é maravilhoso. Sim, mantenha-se no pensamento positivo, no otimismo, na alegria, na paz, na gratidão, na certeza que vai dar certo, acreditando, fazendo, buscando o tempo todo, sim. Mas não ache que isso por si só vai ser uma garantia de sucesso em qualquer área da sua vida. Não vai. Talvez eu esteja agora jogando um balde de água fria em algumas pessoas aqui na região. Poxa, velho, daí como é que eu vou saber então? E se tiver essa informação lá gravada no meu hardware de pobreza, lá no meu programa, na minha programação, o meu computador veio com esse programa de pobreza. Então eu tenho que me jogar nas cordas mesmo, esperar a vida passar pelos perrengues da vida, porque não tenho o que fazer, porque por mais que eu faça aqui no consciente, eu não vou conseguir trazer essa Scania para cá, né? Aí você vai ter que ter abordagens que acessem o inconsciente. O inconsciente pode ser mudado, ele pode ser transformado. O conteúdo do inconsciente pode ser... Quem programa o inconsciente? Vamos lá, Bia. Daqui a pouco eu já vou falar disso, tá? Você pode, então, mudar essa programação do inconsciente, mas você não vai conseguir fazer isso com abordagens que atingem apenas esses 5%. Você vai ter que ter abordagens que acessem camadas mais profundas, camadas inconscientes. E aí nós estamos falando do quê? Terapia, psicoterapia. E hoje as inúmeras ferramentas terapêuticas, né, de cura de crenças, de traumas, de memórias, que a gente chama de terapia holística, né, ou terapias complementares, dê o nome que você queira dar para isso, mas não é com abordagens, com ferramentas conscientes que você vai conseguir mudar uma realidade inconsciente. É com abordagens inconscientes. Assim como eu canso de receber pessoas, gente, nos meus atendimentos, pessoas que estão com problemas físicos. Por exemplo, a pessoa está com 40 quilos de sobrepeso, o ideal dela era 70 quilos pela altura, pela idade, e ela está com 110. Aí a pessoa chega para mim, numa maca, num atendimento, querendo emagrecer. Eu falo para a pessoa, você está no lugar errado. Você quer um resultado físico, procure abordagens físicas. Então você vai ter que mudar a sua alimentação, você vai ter que mudar os seus hábitos diários, você vai ter que implementar a atividade física, provavelmente com 40 quilos de sobrepeso, você vai precisar de acompanhamento médico, de acompanhamento profissional de alguém da área da educação física, de acompanhamento nutricional, uma nutricionista, né? Então você precisa de abordagens físicas para resultados físicos. Se você quer resultados metafísicos, resultados do inconsciente, no inconsciente, mudança de programação, você não pode partir do princípio que abordagens físicas, materiais vão dar conta disso, porque não vão. Então você vai ter que buscar abordagens inconscientes metafísicas. O Dr. Marcos Queiroz perguntou aqui, boa noite, meu querido, hipnose? Hipnose é uma baita de uma ferramenta, né? Uma pessoa que tem uma boa abordagem de hipnose, ela pode chegar na raiz do problema, né? E aí eu já vou linkar com a pergunta da Bia, quem que forma o inconsciente? O que é que forma o inconsciente? Crenças, memórias, experiências passadas.
Aí eu vou dividir esse crenças, memórias e experiências passadas em dois grupos, tá? Por quê? Porque aí a gente vai ter que falar de fé, de religião, né? Tem pessoas que professam fé, algum tipo de fé aqui, né? Que não admitem ou não concebem as múltiplas existências, que o espírito retorna e tem várias experiências. E tá tudo bem, isso não é um problema, isso é uma questão de fé. E tem pessoas aqui, e eu sou dessas pessoas que acredito que nós vivemos N experiências, né? Que a alma vai depurando, através das múltiplas experiências, até a gente chegar novamente e se conectar com o Criador. Se reconectar com o Criador, que é de onde nós partimos. Ponto. Isso é uma questão de fé. Não importa se você é de um grupo ou de outro grupo. O que importa é que, independente se você acredita em vidas passadas ou se você acredita que você só vive só vive essa, você tem um passado. Então, aonde que essas crenças, essas experiências, aonde que esse HD é formatado? Aonde que é a pergunta da Bia? Quem é que programa esse inconsciente? Quem é que coloca os programas ali no HD, no disco rígido? As nossas experiências, as nossas vivências. Elas formatam o nosso sistema de crenças. Tudo aquilo que a gente vivenciou, seja nessa vida, para quem acredita em só uma, ou nas múltiplas vidas que antecederam a essa, e inclusive nessa também, o que a gente vivenciou? Quais foram os nossos traumas? Quais foram as nossas dores? E também as nossas alegrias, tudo aquilo que a gente vivencia de positivo também. Alguém que tem muita facilidade numa área, por exemplo, da vida, porque naquele aspecto a programação é predominantemente positiva. Vou dar um exemplo aqui. Tem o Joaquim e o José. O Joaquim se formou em Direito, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, ultradoutorado, mega ultradoutorado, Power Ranger doutorado. O cara é assim, uou, fala 35 línguas, viajou o mundo todo, e o Joaquim está penando para pagar o aluguel do mês. Ele está se arrastando para pagar as contas. E tem o José, que estudou até a 3ª série primária, que mal fala português, ele não consegue completar uma frase do início até o fim, e ele começou lá fazendo uma lanchonete, um balcãozinho lá de churros, aí estendeu para cachorro quente, depois já estava vendendo pipoca também, aí ele foi dando certo, e ele construiu um negócio para marmitas, e depois ele fez o primeiro restaurante dele, e hoje o José tem uma cadeia de restaurantes e viaja o mundo dando palestra de empreendedorismo. Bom, se a gente for olhar para essas duas figuras com um olhar raso, superficial, a gente vai dizer assim, tem alguma coisa errada. Esse cara aqui, o Joaquim, que fala 35 línguas, que é mega, ultra, power, ranger, doutorado, esse cara era para estar nadando de braçada, era para ter um monte de proposta, mas ele está penando para pagar o aluguel. O José, que é o cara que estudou até a 3ª série, que mal completa uma frase, ele era para estar assim, né, com uma vida simples. Esse é o olhar raso e superficial para a totalidade de um ser. Porque se a gente for entrar no universo de cada um deles, a gente vai ver dois cenários completamente diferentes. A gente vai ver no cenário do Joaquim informações com relação à prosperidade, à abundância, riqueza, um cenário caótico. Por quê? Porque ele viveu experiências, ele tem traumas, crenças, memórias, que pode ser de família, dessa vida, ou para quem acredita, de vidas anteriores, que são negativas naquele aspecto: riqueza, dinheiro, prosperidade, abundância. E o José, mergulhando no universo interno, no inconsciente do José, a gente não vai encontrar impedimento nenhum. Às vezes, pelo contrário, a gente vai ver um histórico de uma alma que prosperou em tudo que fez, que recebeu informações da família, do meio e das suas próprias experiências de que a vida é assim mesmo, tudo que eu faço dá certo, prospera. A gente está vendo duas realidades diferentes aqui, tanto na parte externa quanto na parte interna. Mas o que é que está comandando a vida dos dois? A parte interna, a parte inconsciente. E aí a gente vai mudar isso para um outro aspecto da vida. Talvez o Joaquim seja um cara bem casado,
um cara que tem relacionamentos harmoniosos, seja um cara que tem um monte de amigo, um cara bacana pra caraca, todo mundo gosta do Joaquim, mas ele tem essa trava com prosperidade. Porque a treta tá ali. E o José, nessa área dos relacionamentos humanos, seja uma lástima, ninguém gosta do José, ele é mala, ele não respeita ninguém, ele passa por cima de todo mundo, mas o cara tá rico. Ou seja, é como se tivessem gavetinhas igual um computador, gente. O computador não tem, a gente não abre lá a pasta, a gente não abre o arquivo, lá não tem pastas. Contabilidade, projetos, família, projeto de viagem, e a gente não organiza as nossas pastinhas. Na nossa mente inconsciente existem pastinhas. Como é que é a vida do fulano de tal no aspecto tal? Abre a pastinha lá e vê qual é a informação que predomina ali dentro. Então, a gente precisa abordar isso para a gente entender o que é essa mente, para a gente entender de uma vez por todas que pensar positivo, embora seja bacana, porque se você já tem uma predisposição, já tem um programa predominante negativo em alguma área, e você viver com o seu consciente voltado, conectado a coisas negativas, aí você vai piorar em muito a situação. Então, viver de forma positiva, conectar-se com pensamentos positivos, eu não estou dizendo que é ruim, é maravilhoso, mas não é garantia nenhuma. Vai ser incrível se você tiver um programa que impulsione aquilo. Agora, se você tiver um programa que vá contra aquilo, quem vai ganhar é o programa, tá? Então, não adianta mexer no resultado, tem que mexer na causa, tem que mexer no inconsciente. Por isso que abordagens inconscientes, abordagens metafísicas, hoje em dia, estão ganhando tanto espaço. Por quê? Porque elas dão mais resultado e em tempo muito mais rápido, um tempo muito mais curto do que as abordagens que focam no resultado. Porque o resultado não vai mudar se não mudar a causa. Gente, é pegar o espelho. Imagina essa analogia. Você pega o espelho, aí você olha para o espelho. Você faz essa cara aqui, ó, e olha para o espelho. Nossa, que cara feia. Não gostei desse espelho. Troca o espelho. Troca o espelho. Você já trocou 10 vezes de espelho e não gostou do resultado. Porque você está trocando a causa. Não tem que trocar o espelho, tem que trocar a cara. Tem que mudar o rosto, tem que mudar aquilo que causa o reflexo. Então, se a gente não entender esse complexo funcionamento da mente, a gente vai ficar patinando, fazendo repetições de 10 mil vezes por dia. Eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. E sem dinheiro para pagar as contas básicas, tá? Então, busque abordagens inconscientes quando você detecta. Aí eu não estou falando, né, gente, de fases mais difíceis, fases menos difíceis. Isso é outra coisa, né? Agora, quando você tem uma situação recorrente na sua vida, é porque ela é produto de um programa, tá? Por exemplo, tem alguém que tem uma vida financeira legal, bacana, não é rico, mas assim, as coisas vão, as coisas fluem. E aí ele passou por uma fase ruim. Isso é normal, isso todo mundo passa. O casamento é maravilhoso e tal, e ele passou por fases ruins. Isso é normal, todo mundo passa. O que eu estou falando aqui são de padrões de resultado repetitivo. Os meus relacionamentos sempre acontece isso. Ele começa bem e tal, daqui a 5 meses, 6 meses a pessoa some, não aparece mais e nem o WhatsApp me responde mais. Sempre assim? Quantos relacionamentos você viveu isso? Vários, um atrás do outro. Então existe um padrão aí, um padrão de resultado. As minhas parcerias comerciais sempre acontece a mesma coisa, eu sempre sou passado para trás. Acontece, ou acontece alguma coisa no governo, um pacote, ou o cara vai lá e mete a mão na poupança, ou o meu sócio passa a perna, enfim, sempre acontece alguma coisa para que os meus resultados sejam sabotados. Mas sempre, se você teve 8 empresas e sempre aconteceu isso, sempre aconteceu isso. Então nós estamos falando aqui de um padrão de resultado, tá? Então quando eu estou falando que essa coisa, a raiz dela é inconsciente, é quando você identifica isso, tá? Um padrão de resultado. E aí vamos chegar, eu fiz toda essa introdução para chegar onde eu queria chegar, que é o lixo mental, né?
Por que, gente, hoje o mundo foi configurado para que a gente tenha tanto estímulo externo? Tantos estímulos e tantos estímulos. Para que a gente se mantenha sempre focado nos 5%. A gente fica o tempo todo conectado aos 5%, acreditando que tomamos as nossas decisões por nossa livre e espontânea verdade, e não tomamos, né? Porque todas as nossas decisões conscientes, elas estão embasadas naquilo que está registrado de mais profundo no meu inconsciente. Então, quando eu acho que eu tomei uma decisão, porque eu escolhi isso, eu não escolhi isso. Eu fiz movido por uma carga energética informacional que eu trago no meu inconsciente. E por que a gente não acessa esses conteúdos inconscientes com mais frequência? E como é que a gente pode fazer isso? Através de meditação, de silêncio. Outro dia eu postei um filme, para quem não viu, eu vou falar o nome dele agora aqui. Assistam esse filme no YouTube, gente. Alguém me ajuda a lembrar aí. Um cara que medita o tempo todo. Him. H-I-M, tá? H-I-M. Procurem no YouTube, coloca lá Him. Vai aparecer um cara com um capuz assim, meditando. Por que a gente não acessa esses mundos inconscientes com mais frequência? Pensa bem, tudo que a gente vive, praticamente tudo que a gente vive é determinado por esse 95%. E a gente nunca está lá. A gente nunca vive aqui nesse 95%. A gente está sempre nos 5%, que é o que não determina nada, absolutamente nada. E é lógico que existe uma construção, uma pegadinha, né, do sistema, que é elaborado dessa forma, para que sim a gente esteja o tempo todo nesse 5%, para que a gente não acesse os 5%. Porque quando a gente começar a acessar o 95%, a gente começa a identificar e a querer mudar essas realidades. O programa, a gente começa a modificar o programa a partir do momento que a gente acessa ele. Ou seja, se eu começo a fazer meditação todos os dias, e eu começo a instalar novos programas, eu começo a modificar esse hardware através dos acessos que eu tenho a ele. Então eu estou lá meditando, né? Respirando. Não no primeiro dia, nos primeiros minutos, gente. A gente tem que ser um pouquinho mais insistente, um pouquinho mais disciplinado nisso, né? Mas com o tempo, com a prática, com a experiência, a gente vai começando a acessar camadas mais superiores de existência. Camadas mais superiores de informação. Aonde estão o quê? A prosperidade absoluta, a alegria, a paz, a calma, a tranquilidade, o entusiasmo, a vida, a força, a vitalidade, a alegria, a plenitude, a gratidão. Todos esses sentimentos, todas essas sensações, essas emoções, elas são das altas esferas. Só que a gente nunca conecta com elas de fato. Por quê? Porque nós nunca estamos lá. Nós sempre estamos aqui, no mundo da agonia, no mundo do aqui e agora, do resolver problema, apagar incêndio. A gente fala isso o tempo todo. Sai de casa de manhã e fala assim, eu tenho que matar um leão por dia. Como se fosse uma coisa legal. A gente fala isso como se fosse, nossa, uau, né? Eu sou foda, eu vou matar um leão hoje. Eu não conheço ninguém que matou um leão na vida. Na vida. Vocês conhecem alguém que matou um leão na vida? Se conhecerem, me apresenta. Quero conhecer essa pessoa. Alguém que matou um leão, que teve, sei lá, se perdeu numa savana e se deu de cara com um leão e brigou com ele e conseguiu matar o leão. Vocês conhecem alguém? Uma pessoa? Uma. Eu tô pedindo uma. Aí olha só, por que a gente não conhece? Porque é uma coisa praticamente impossível um ser humano matar um leão. Antes que o ser humano pense, o leão já dá uma patada nele, já joga ele a 10 metros de distância e já morreu. E olha só a analogia que a gente usa para a nossa vida. Nossa, minha vida é assim mesmo, eu tenho que matar um leão por dia. Olha o tamanho, sabe o que você está trazendo? Impossibilidade. A minha vida é impossível. Porque se é impossível matar um leão na vida, imagina matar um todos os dias. É isso que você fala. Quando você fala isso, eu tenho que matar um leão por dia na minha vida, você está trazendo peso, você está trazendo dor, você está trazendo
sofrimento, você está trazendo... Meu Deus, não aguento mais. É isso que você está trazendo. Então, voltando aqui, por que a gente não consegue mudar esse hardware? Porque a gente nunca está no lugar que acessa essas altas frequências que vão fazer o hardware se modificar. A gente está sempre no mundo da agonia, no mundo do aqui e agora, no mundo do resultado, do mundo do que eu quero para hoje. E mais, quanto mais passa o tempo, mais isso se torna realidade, gente. Agora, essa semana, mais uma rede social. E eu não entrei e não vou entrar, sei lá na frente, não sei, eu nunca entrei no Twitter, não sou contra não, gente, pelo amor de Deus. Cada um, né, faz aquilo que acha que deve fazer e tá tudo certo. Mas eu não entrei no Twitter, não vou entrar nesse threads aí, não sei, tem o Instagram e o WhatsApp que eu não dou conta, gente. É demais pra mim. Eu tenho um Telegram lá que eu nunca entro, nunca olho, né? Até perco porque eu sei que lá muita coisa rola, muita coisa que não pode rolar nessas redes mais do sistema, né? Rola no Telegram e eu acabo perdendo porque eu não dou conta. Porque eu gosto muito do meu mundo de dentro. Eu gosto muito desse mundo de acessar esse mundo da onde o programa está, o mundo inconsciente. E essa velocidade do mundo, e ela foi construída propositalmente para que a gente esteja aprisionado nela, agora foi Threads, e daqui a 2, 3 meses é outra, e daqui a pouco é outra novidade, e é outra coisa, e é outra coisa, e é outra coisa, e é outra coisa. E para você dar conta de sustentar tudo isso, se você quiser postar em todas as redes sociais, gente, num dia, eu vou postar no Instagram, eu vou zerar meu WhatsApp, eu vou alimentar o meu LinkedIn, eu vou no Facebook, no Threads, o Twitter, você não faz mais nada. Ou seja, o sistema está garantindo que você vai ficar o tempo todo do lado de fora, nos 5%. Então, aí o sistema ganha. Aí você fica o tempo todo nos 5%. Você nunca acessa o 95%. E é lá que as coisas se modificam. A Nanda falou aqui, cada vez menos tempo para os filhos, cada vez menos tempo para si mesmo. É aquele tempo que você não tem para ir na academia. Não, a minha vida é muito louca, gente, eu não consegui treinar, eu não vou treinar, não consigo treinar 3 vezes por semana, é demais para mim, não dá, porque, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer. Você tem que alimentar 8 redes sociais, cara. No mínimo, para ser bem razoável, você gasta meia hora em cada uma. Quanta coisa se faria nesse tempo, né? Ou seja, o sistema está conseguindo te manter o tempo todo do lado de fora. E aí você não faz esse caminho para o lado de dentro. E é lá que as coisas acontecem. É lá. E nesse mundo de fora são criadas infinitas possibilidades para a gente ter a falsa sensação de que a gente escolhe. A gente não escolhe nada. Porque a gente está escravizado para começar com o nosso programa. E em segundo lugar com o programa do coletivo, da Matrix, que foi criada. Então, se criam, entre aspas, uma infinidade de opções, mas na verdade elas são muito poucas. Outro dia eu estava vendo a Lúcia Helena Galvão falar sobre isso. As oportunidades, as possibilidades do mundo da matéria são extremamente limitadas. Elas são muito variadas, mas elas vão dar sempre nessas 3 vertentes. Ou é no sexo, ou é no consumo, ou é no paladar. Ou é o prazer sexual, ou é o prazer do paladar, do sensorial, ou é consumo. As infinitas possibilidades do mundo do físico, né, do mundo material, na verdade elas vão se desembocar nessas 3 opções. Então, se criam muitas coisas como ramificação dessas 3 para a gente ter a sensação de que a gente tem uma puta gama de escolha, uma puta possibilidade de escolha, e a gente não tem, a gente está limitado a essas 3 coisas. Quando você se mantém no mundo ordinário, no mundo dos 5%, você está numa dessas 3 vertentes, ou no consumo, ou no prazer sexual, ou no prazer do paladar, e é isso, né? Agora, quando você vai para o imaterial, para o impalpável, para o metafísico,
aí a sua rede de possibilidades aí realmente ela se expande. Aí realmente ela se amplia. Aí você começa a querer ter escolha. Por quê? Porque esse mundo do metafísico, ele não está sob a jurisdição de uma matrix, de uma lei. Se você, lógico, for um meditador, né, frequente e você adquirir esse hábito de no dia a dia adentrar esse mundo interno, esse mundo inconsciente, você vai adquirir a qualidade e a habilidade de ampliar cada vez mais esses horizontes e criar o seu próprio mundo. E aí, o que acontece no mundo físico? Ele é transformado pela mudança do programa no metafísico. A mudança do teu inconsciente vai gerar a mudança de resultado. Não o contrário. Não adianta você ficar fixando no resultado. Quero mudar isso, quero mudar isso, quero mudar isso. Como eu usei a analogia do espelho. É você querer, não gostou da cara, você mudar o espelho. Tem que mudar a cara e não o espelho. Então, quando você... Agora, como é que faz para entrar todos os dias nesse mundo invisível, nesse mundo inconsciente, nesse mundo imaterial, metafísico, com tantos estímulos externos? Você é daquele que acorda de manhã já apalpando o celular do lado da cabeceira? Fala a verdade, não precisa falar não, só pensa. Você acorda de manhã e já apalpa do lado da cabeceira da cama para tatear ou pegar o celular e já o olho nem está aberto direito, está meio pregado ainda, e você já está rolando a tela do celular para cima para ver quem mandou mensagem, para ver quem postou sei lá o quê, comentando na postagem de não sei quem, coisas que não vão te levar, coisas que já te levaram imediatamente para o lado de fora. Você faz isso? Pois é. Se você tem esse hábito de entrar no lado de fora no momento seguinte a que você acorda, você já perdeu a oportunidade de estar do lado de dentro. Porque depois que você acessou o mundo externo, você não volta mais para o externo, para o interno. Não com a mesma qualidade. Você pode até voltar, mas não com a mesma qualidade do que você faria se você não tivesse já acessado o mundo externo. Entendeu uma coisa, gente? O nosso período de sono, no nosso período de sono, vamos colocar aí em média, 7 horas, de 6 a 8 horas por noite, praticamente todos nós aqui dormimos. Durante esse período de sono, quem comanda é o inconsciente, é essa mente 95%, é esse 95%, é essa Scania, é o programa. O programa abre a consciência, os 5%, a personalidade fecha, descansa, e é essa aqui que comanda, tá? E aí, por isso que a gente tem desdobramento, por isso que a gente tem sonhos muito esquisitos, metafóricos, simbólicos, né? Porque a gente acessa arquétipos, a gente acessa uma cambada de coisa que a gente não consegue acessar aqui no ordinário, no 5%, porque 5% é limitado. O espaço é curto, as fronteiras são muito limitadas desses 5%. Quando esse 5% apaga no ato, né, da nossa noite de sono, ele apaga, ele descansa e se abre o 95%, é muito mais possibilidade, é muito mais realidade, é muito mais linguagem arquetipada, simbólica, mensagens, sensações que nos chegam porque nós estamos com uma percepção de mundo muito mais ampliada. E aí a gente passa 6, 7, 8 horas nesse universo imaterial, metafísico, inconsciente, e a gente precisa de uma transição para esse mundo consciente, para os 5%. A gente precisa fazer um trânsito, um rito de passagem desse 95 para o 5, do imaterial para o material, do inconsciente para o consciente. E a grande maioria das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas, não faz essa transição. O que ela faz? Ela acorda e ela... É mais ou menos assim, tá? É como se eu acordasse de manhã e eu trabalhasse na frente o meu trabalho fosse na frente da minha casa, eu acordasse de manhã, eu não pensasse, não escovasse os dentes, não penteasse o cabelo, não fizesse nada, eu só acordasse de manhã, de pijama mesmo, ou já dormiria pronto para o trabalho, e eu abro a porta da minha casa e atravesso a rua e vou para o trabalho. É mais ou menos isso que as pessoas fazem. Só que não é o trabalho, é o celular. Ou em outras épocas eram outras coisas, a televisão. Acordava,
ligava a televisão, ver o Bom Dia Brasil, né? Ou seja, ela não teve um minuto no universo interno, conscientemente, ela estava lá durante 7, 8 horas, ela recebeu um monte de informação, arquétipo, símbolo, sensação, curas, teve experiências ali. E sabe quando que essas experiências elas saem desse mundo imaterial, inconsciente, elas começam a fazer parte do consciente do dia a dia? Quando a gente tem um tempo de qualidade com a gente mesmo de manhã, nos primeiros momentos do dia. Porque naquele momento eu estou acomodando tudo aquilo que eu recebi de informação no universo interno, no universo inconsciente, eu estou acomodando aquilo, tanto que vem fragmentos, né? A gente senta lá de manhã para respirar, para fazer uma meditação, de repente vem um pensamento que você, um lampejo de um sonho que você teve, uma sensação. Porque você ainda não está no mundo externo completamente. Você está fazendo uma transição inteligente. E nessa transição inteligente, coisas que você experienciou aqui nesse universo interno, nesse universo inconsciente, vão ser transportadas para o universo externo. Mas você precisa desse tempo de qualidade, de ancoramento, de assimilação. Se você não fizer isso, você perde. Aí você fica dia e mais dia, e pós-dia, e pós-dia, e pós-dia, e pós-dia no ordinário. Você nunca acessa o extraordinário. Você fica sempre no ordinário. A pessoa que acorda de manhã e vai para o celular, a sua primeira atitude é ir para o celular, não queira viver algo extraordinário, gente. Você não vai viver. Você não vai viver. Você está atado, plugado no ordinário. No aqui e agora, na resolução de problemas, no matar um leão por dia, no apagar fogueira, apagar incêndio. É nisso que você está focado. Não queira viver algo uou, se você não acessa o mundo onde o uou existe. Então, começa. E aí, sem falar, né, gente, que aí o tema da live, né, o lixo mental, ele foi mais para a gente falar sobre tudo isso, né, essa necessidade. Nós estamos vivendo tempos muito loucos, muito malucos mesmo, né? A velocidade das coisas, a inversão de valores de tudo, de absolutamente tudo. E é fácil inverter valores numa sociedade onde as pessoas ficam o tempo todo do lado de fora, porque elas simplesmente nem percebem que os valores estão sendo... Porque a gente mantém o senso de beleza, o senso de racionalidade, o senso de estética, o senso de valor, o senso de propósito, o senso de honra, o senso de alegria, o senso de paz, quando a gente acessa essas camadas mais elevadas, através de um processo interno, através de um processo de silêncio, através de um processo de respiração consciente. Se eu estou toda hora no lado de fora, eu perco o senso de estética, de movimento, de ritmo, eu perco o senso das coisas. E numa sociedade, numa humanidade, onde a maioria das pessoas perdeu o senso das coisas, é fácil inverter valores. Então nós precisamos, antes, assim, absurdamente, nós precisamos nos voltar para esse trabalho interno, esse trabalho de acessar essas camadas mais superiores de nós mesmos, né? Mundos mentais superiores, para que a gente comece a mudar a nossa própria realidade através da mudança desse programa, dessa programação que todos nós trazemos, e dessa forma também a gente consiga, porque um ser humano quando ele acessa mais paz, mais alegria, mais poder pessoal, mais gratidão, mais luz, mais mentais superiores, mentores, seres de luz, guias. Quanto mais a gente acessa essas camadas superiores, mais a gente transforma a nossa vida, e é óbvio que com isso a gente ajuda a transformar o mundo à nossa volta. Então nós precisamos, urgentemente, parar de funcionar nos 5%. E é esse 5% que nos entulha. E é esse termo que eu queria deixar para vocês mesmo, tá? É entulho, lixo mental. Tudo isso que nos é oferecido no dia a dia, das inúmeras redes sociais, e sim, a gente vive delas, a gente está aqui falando agora por causa de uma rede social.
Então, assim, o uso adequado, o uso coerente dessas coisas, não tem mais como escapar disso. Mas a gente precisa prestar atenção no quanto a gente está sendo usado por isso. Porque se a gente veio aqui para transformar o nosso mundo e para contribuir com o mundo à nossa volta, a gente tem que sair dessa camada do ordinário, aonde estão, no mínimo, 93% da população mundial. Eu ia falar 95%, porque tem 5% de acordados, mas essa realidade já mudou nos últimos anos. Nós temos aí, vamos ser otimistas, nós temos 10% de pessoas no mundo acordadas, despertas, que é algo muito diferente de iluminada. Acordou, desperta é só aquele que acordou de manhã e não está mais dormindo, tá? Existem 10% de pessoas no mundo que estão nesse patamar, e só. Então, se a gente está falando de uma humanidade de 8 bilhões de pessoas, existem aí 800 milhões de pessoas que despertaram, que só entenderam um pouco mais. Mas mesmo assim, dentro desses 800 milhões de pessoas, esses 10% de pessoas que despertaram ao redor do mundo, pouquíssimas estão vivendo de forma diferenciada, estão vivendo no extraordinário. Por quê? Mesmo que já despertaram, continuam funcionando muito próximo do que os outros 90% funcionam. Se você acorda de manhã, gente, já vai para o celular, já vai para o WhatsApp, para o TikTok, Gente, Tinder, o que é Tinder? Fala pra mim o que é Tinder. Outro dia eu tava com os meus amigos aí, os caras mostrando pra mim. Nunca entrei, graças a Deus, nunca vou entrar. E tudo bem se você entrou, se você tá lá. Mas assim, é um classificado moderno, né? As pessoas estão lá, assim, desesperadas, né? E o cara, o meu amigo, passava a telinha pra lá, assim, ó, essa aqui deu match, que fala, né? Deu match. Eu cansei de olhar, estava ali há 2, 3 minutos, ele tinha passado umas 40, 50, ou seja, perdeu o senso da coisa. Perdeu o senso, aquela coisa da conquista, pô, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, eu quero ver se a gente se conecta, tal. Perdeu, gostei, legal, bacana, tem umas coxas grossas, tem um lábio carnudinho, mete, vamos se encontrar, amanhã é outro, e outro. Lixo mental. As armadilhas são inúmeras para que a gente se mantenha nas distrações, sempre nas distrações. Porque enquanto nos mantiverem distraídos, a gente não está aqui. E aí, o que vira a psicosfera do planeta com 90% de pessoas vivendo essa loucura? Como é que vocês acham que está a psicosfera do planeta Terra hoje? Tá pesada, tá densa, tá baixa. A psicosfera do planeta Terra hoje é de baixa. O que predomina na psicosfera do planeta Terra é baixa frequência. É medo, é angústia, é velocidade, é egoísmo, é ganância, é julgamento, é falta, é carência, é vitimismo. É isso que predomina. Aí as pessoas um pouco mais sensíveis estão tendo que lidar com isso o tempo todo. Né? Quer fugir disso? Quer funcionar de uma forma diferente? Tem que sair do ordinário e ir para o extraordinário. Tem que ir para o mundo maravilhoso do Peter Pan. O seu mundo, você tem que criar o seu mundo. Então tu está falando que tem que ser aqueles caras loucos. Não, eu sou o cara que mais falo da prática. Mas uma coisa é você viver o tempo todo na prática, só o mundo material. Você vai dar com a cara no poste. Outra coisa é você se nutrir das fontes elevadas e aí você vir para viver o mundo material ordinário. Aí você vai ter orientação, discernimento, luz, teu caminho vai estar iluminado. Tu vai ter problemas, tu vai ter desafios, mas tu não vai dar com a cara no poste. Porque o teu caminho está iluminado, porque você foi buscar a luz aonde a luz existe. Aqui no ordinário, no 5%, ela não existe, ela não está. Então, e lógico que viver o tempo todo aqui também é quem está na fuga. Então eu não prego isso jamais. Vive aqui, então fica o tempo todo meditando aí para acessar os mundos superiores, porque esse mundo ordinário aqui é irreal, ele é distração. Não, a gente está aqui para viver isso. A gente está aqui para evoluir a partir disso. Então não negligencia esse mundo.
o ordinário, os 5%, a personalidade, o físico, o material. Mas não se jogue 1000% nele. Não vá para ele sem se nutrir das fontes imateriais, inconscientes, superiores. Se você conseguir fazer esse jogo, e aí não é conseguir, se você fizer, porque está à disposição de qualquer um, isso não custa dinheiro, é você sentar em silêncio e respirar. Não precisa ter a posição específica, perfeita, porque ela não existe. Não precisa ter um mantra específico, perfeito, porque ele não existe. Não precisa nada. Você precisa estar com você mesmo todos os dias, pelo menos um pouco. E de preferência nas primeiras horas do dia, aonde você vai sedimentar todas as informações que você recebeu nos mundos superiores, nos mundos imateriais, vai condensar elas no teu sistema de corpos e vai transportar elas para o teu dia, para a tua vida. Aquela decisão mais acertada que você teve lá no final da tarde, muitas vezes é pelo silêncio que você fez de manhã. Se você não tivesse feito esse silêncio de manhã, se você não tivesse conectado com essas altas frequências de manhã, você teria tomado a decisão errada lá no final da tarde. E se nós fizermos isso todos os dias? Se nós fizermos isso todos os dias. Teve uma frase, uma vez eu li uma frase, não lembro de quem, que falava o seguinte: se você valoriza os seus primeiros minutos, os primeiros momentos do dia, você valoriza o teu dia inteiro. E é verdade, é verdade. Faz o teste, gente. Faz, agora são 9 horas. Você vai dormir daqui a pouco. Faz o teste, acorda amanhã, bota o celular para despertar meia hora mais cedo, se você tiver que sair às 7. Se você acorda todos os dias às 7, porque é o tempo que você precisa para fazer as coisas e sair, acorda às 6h30, vai um pouquinho mais cedo para a cama, se desconecta do celular daqui a pouco, 10 horas, deu, chega, no máximo. E acorda um pouquinho mais cedo e faz essa meia hora de contato interno. Mas eu não sei nem o que fazer, Fernando, não precisa saber. O teu guia interno, quando você entra em contato com ele, ele te conduz. Então só respira. Por que você fica lá noiado, eu não sei o que fazer? Porque em tudo, até nisso, o externo atrapalha a gente. A gente vai acreditar que tem uma maneira perfeita de fazer, de meditar, e não tem. Tem aquela que encaixa para você. Tem aquela que conversa com você. Tem aquela onde você se sente bem conectado. E essa é a sua maneira. Então, se for só sentar e respirar, botar uma musiquinha de fundo, tem gente que tem dificuldade de entrar, né? Uma musiquinha de fundo ajuda, uma música clássica, uma frequência. Coloca e fica respirando, Vai, nos primeiros dias você vai conseguir 5 minutos, vai ficar agoniado. 6, 7, 8, 2. Numa semana depois, se você fizer todos os dias, você está fazendo 15. Um mês depois, você está fazendo meia hora. E aí você está meditando. Ah, meu Deus, é isso, Fernando? É isso. É fácil, é simples, é sem regra, é sem protocolo. Os protocolos também são muito criados também para distrair. Olha que louco. Porque não existe nada mais natural para o ser humano ficar quieto. Ficar em silêncio. Isso é natural. Aliás, era para ser. Deixou de ser na nossa sociedade, nos nossos tempos, porque os estímulos são gerados para que a gente não faça algo que é totalmente natural, que é estar do lado de dentro. Quietinho, respirando. E se tiver uma oração da tua preferência que te conecta, o teu mantra, a tua posição, faça, não tem problema nenhum nisso. Agora, não precisa ter. Não precisa ter. Então começa a fazer isso e você vai ver a sua vida começar a se transformar ali na frente. Tá? Ah, então meus problemas vão acabar, Fernando? Não vão. Sai dessa viagem. Porra. Temos que falar isso quanto tempo? Não tem. Vai acabar. O desafio é da vida. A vida traz desafios. Essa coisa de dificuldade, isso se chama vida. Você está vivo, vai ter desafio. Agora, se tem serenidade para lidar com os desafios, se tem calma, se tem luz, se tem discernimento, se tem vitalidade, se tem alegria, se tem bem-estar, se tem poder pessoal, se tem autoestima elevada, você vai lidar com aquilo de uma outra forma. O problema é lidar com os desafios da vida se você tem a mente, se você funciona o tempo todo na mente dos 5%. Você está nos 5% o tempo todo, qualquer probleminha que chega, você cai e quer afundar, quer morrer afogado. Obrigado, Lígia. Tamo junto, amado. Então, gente, vai dar 1 hora. Eu queria deixar esse
esse recado hoje para vocês, pra gente, né? Para todos nós. Às vezes a gente se sente cansado, né? Vocês se sentem cansados? Mentalmente cansados? Às vezes eu me sinto cansado mentalmente, bem cansado. E aí quando eu me sinto cansado mentalmente, eu já sei, eu tô me nutrindo pouco. É isso. Se eu tô sem energia física, eu tô comendo, a minha alimentação tá deficitária, eu tô dormindo pouco. Se eu tô sem vitalidade física para viver o meu dia a dia, se eu tô cansando rápido, se eu tô subindo uma escada e já tô cansando, ou eu tô me alimentando mal, eu tô dormindo mal, o meu corpo tá sem energia para dar conta das demandas do dia. Se eu estou sem energia mental, ou seja, se a minha mente está cansada, está exausta, e a minha mente fica assim às vezes, e a sua deve ficar também, significa que eu não estou nutrindo a minha mente com nutrição elevada, com uma boa nutrição. E o que é uma boa nutrição mental? Silêncio, respiração consciente, paz, contato consigo mesmo, entrar em contato com o teu mundo interno. O livro é maravilhoso também, os mantras são maravilhosos, os filmes bons são maravilhosos, mas eles ainda fazem parte do externo. Um livro, por mais maravilhoso que ele seja, ele faz parte de um externo. É uma ideia de alguém que foi trazida e você está conectando com ela. É diferente de você conectar à fonte. É diferente de você conectar com os mundos superiores, com os mundos mais elevados. Ali você vai se nutrir de altas esferas, de energias elevadas, de energias de discernimento, de paz, de amorosidade, de tranquilidade, de serenidade, de plenitude, que vão te dar esse gás, essa energia mental para você viver o seu dia a dia e enfrentar as coisas que a vida traz, que não são poucas, né? Bom, 62 minutos, vou ficando por aqui. Gente, dia 5 de julho, 5 de julho já passou. Dia 5 de agosto eu vou fazer uma alquimia pessoal, tá? O pessoal tem perguntado aí, tu fazia aquele curso, alquimia pessoal, não fez mais? Vai voltar ao alquimia pessoal com algumas modificações, tá? Com algumas mudanças, algumas novidades. Vou ensinar as pessoas a medir campo, a expandir. O que é o alquimia pessoal? Aprender a expandir o campo, que é o campo expandido é o que nos traz alegria, vitalidade, poder pessoal, clareza de pensamentos, clareza de ideias, fluxo de trabalho, fluxo de dinheiro, fluxo nos relacionamentos. Traz plenitude, traz uma vida maravilhosa. Quando a gente tem um campo expandido, né? E quando a gente tem um campo contraído, todo o contrário é verdadeiro, né? Falta vitalidade, falta clareza mental, as coisas ficam embaralhadas, a engrenagem tranca, né? Então, no Alquimia Pessoal, eu ensino para as pessoas ferramentas diárias, de uso diário, aplicações diárias, para expandir o campo. Para o campo ficar lindo, expandido, reluzente. E lá no final do curso eu ensino ferramentas para proteger esse campo, porque muita gente consegue expandir, leva o campo lá para o alto, mas aí começa a atrair as moscas, e as moscas fazem um processo de extração de energia, e aí fica aquela coisa da gangorra, né? Tô em cima, tô embaixo, tô em cima, tô embaixo, tô em cima, tô embaixo. Então no Alquimia Pessoal eu ensino a expandir o campo e a proteger, a blindar o campo contra esses agentes externos indesejados que sugam a nossa energia e detonam o nosso campo, tá? Basicamente isso, são várias coisas, né? Mas basicamente esse é o objeto do Alquimia Pessoal. Vai ser no dia 5 de agosto pelo Zoom, eu vou fazer uma postagem amanhã, com valor, R$270, tá? É um dia, das 9 da manhã das 9 às 19, então das 9 da manhã às 7, tá? Um dia inteiro pelo Zoom, a gente dá um intervalo ali para o almoço, um intervalinho para o café da tarde, e o dia inteiro de conteúdo, de explicações, para que esses fenômenos passem a acontecer no nosso dia a dia, né? Expansão e blindagem de campo, para que a gente seja esse ser humano que transborde, porque a gente veio aqui para transbordar, a gente não veio aqui para ser mais ou menos, para ser mais do mesmo, né? Para ser arroz de festa. Então, fica o convite no dia 5 de agosto, o retorno do Alquimia Pessoal, tá? Amanhã eu vou fazer uma postagem, quem quiser o link já está pronto, me pede aqui no direct, ou pede para a Jaque, Jaque, me manda o link do Alquimia Pessoal, eu já mando o link para vocês já poderem fazer a inscrição de vocês, tá?
E na próxima segunda e terça eu vou ter um fluxoterapia em Praia Grande, que é aqui na região dos Canyons, uma região linda aqui no interior de Santa Catarina. Perto, passa Criciúma, aí pega para cima e sobe, né? As montanhas lá, os Canyons. Chama-se Praia Grande. O nome dessa cidade é uma pegadinha porque não é praia e não é grande, mas é lindo. É um portal de luz fantástico, maravilhoso. Eu tive lá esse ano. E quando eu estive lá, eu falei assim, eu quero fazer um trabalho aqui, porque esse lugar é fantástico, tem uma energia incrível. Então, excepcionalmente vai ter um fluxoterapia na segunda e terça, que sempre é sábado e domingo, né? Mas eu tentei reorganizar a minha agenda para achar uma brecha para fazer em Praia Grande. Final de semana estava praticamente impossível, e eu achei a segunda e terça da semana que vem, que é dia 17 e 18 de julho. Então, quem estiver em Porto Alegre, fica 2 horas Porto Alegre. Região Criciúma, norte, região sul de Santa Catarina, Serra, fica tudo meio perto, tá? Procurem, me chama aqui, quem quiser fazer a formação em fluxoterapia, que a gente também manda os links de inscrição. Então tem esses 2 eventos aí, os próximos, o fluxoterapia em Praia Grande e o Alquimia Pessoal, que é online, né? Pelo Zoom, no dia 5 de agosto. Tá bom, gente? Beijo no coração. Então, durmam aí com essa lição, comecem a levar a sério assistam o RIM, tá? RIM, H-I-M, assistam esse filme, que é um filme fantástico. A gente começa e é uma história real, tá? Uma história verídica. E a gente começa a compreender o tamanho do potencial que nós temos, que nós não acessamos, pelo simples fato de nós estarmos vivendo o tempo todo nos 5%. E aí, Lígia, querida, um abraço, saudade de vocês aí em Portugal. Então assistam o RIM, façam esse trabalho com vocês mesmos todos os dias, de entrar nesse universo interno. Por mais que esteja difícil, gente, mas pô, eu fecho os olhos e só vem problema, tal. É normal, a mente é tagarela. Não queira calar a mente, silenciar a mente. Isso é uma outra coisa que falaram pra gente a respeito da meditação, que não é verdadeira, não é real, né? Silenciar a mente é praticamente impossível. É só para os meditadores muito, muito, muito experientes, muito top, né? Mas a gente vai conseguir deixar essa mente muito menos tagarela e essa vozinha mais fininha e pequenininha lá no fundo, à medida que você vai se tornando um meditador mais experiente, tá? Você vai ouvir uma vozinha aqui, outra ali, não mais aquele barulho ensurdecedor nos seus primeiros dias ou nos seus primeiros movimentos de meditação, tá bom? Beijo, 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 beijo. Tenham uma linda noite e amo vocês, tá? Até mais, gente.